A paz do Senhor, bom dia! Eu me chamo Lauriane Silva e esse é o Devocional da Manhã. O tema do nosso devocional de hoje é a fidelidade de Deus em tempos difíceis. A mensagem encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus é fiel mesmo em tempos difíceis. Não há tentações maiores do que aquelas que você possa suportar. Ele também ele vai prover diante das tentações o livramento. É por isso que você precisa seguir os planos e os propósitos de Deus para a tua vida. É por isso que você precisa viver uma vida de santidade diante de Deus, de obediência à tua palavra. Porque muitas vezes a gente não consegue suportar determinadas coisas, é porque não estamos andando em alinhamento com a palavra desse Deus, não estamos seguindo as instruções desse Deus. Existem decisões que são tomadas, que nós precisamos tomar, que são difíceis, mas a adoração a Deus, o servir a Deus, o culto que prestamos a Deus, ele tem que ser racional e nós precisamos tomar decisões de obediência a esse Deus, que muitas vezes vão ser difíceis para nós. Muitas vezes não condiz com a nossa realidade, mas eu escolho obedecer ou não a esse Deus. E o problema é que a gente quer ser movido por sentimentos. Eu adoro porque eu tô sentindo. Eu leio a Bíblia quando eu sinto vontade. E nós seremos derrotados se nós formos movidos não por decisões, mas por sentimentalismo. E aí o inimigo vai nos passando a perna, porque o inimigo não tá brincando de ser inimigo. E nós precisamos entender que o céu ele é tomado à força, através de uma vida disciplinada, como disse o apóstolo Paulo, que nós somos atletas de Cristo, em que nós temos que correr a fim de ganhar esta coroa incorruptível. Eu não posso correr como quem corre despreparado e se eu ganhar, não ganhei, se eu não ganhar, tudo bem. Não, eu tenho que ganhar. Eu tenho que decidir para o céu e eu vou fazer de tudo para que eu chegue lá como um atleta que quer ganhar o campeonato. Eles se preparam tanto para uma vitória, para uma coroa, uma medalha corruptível, que daqui a pouco não vai valer mais de nada. E nós que corremos por uma eterna, vamos nos preparar inferior a eles, vamos ser disciplinados inferiores. Não, nós precisamos ser melhores, porque a nossa coroa é incorruptível. Nós temos que ter certeza de que, apesar de momentos difíceis e desafiadores, o Senhor é imutável, Ele permanece fiel, Ele estará conosco, Ele vela por nós. Mesmo enquanto dormimos, o Senhor está lá. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está lá. Então, você precisa encontrar contentamento na fidelidade desse Deus, alegria na tua salvação e paz no fato de que nas mãos do Senhor você está seguro. E o que é que eu vou fazer? Eu vou me aproximar cada vez mais deste Deus fiel, imutável, convicta de que nele eu serei vencedora e chegarei até o fim, alcançarei o céu de glória. Eu não vou parar, eu não vou desistir, porque tudo na minha vida acontece por intermédio de uma decisão que eu tomo e eu me empenho para viver aquilo que eu me propus a viver, que é uma vida de santidade diante do Senhor, para que eu possa usufruir da fidelidade dele nos tempos difíceis. Se hoje você está se sentindo como que as tentações, as tribulações estão difíceis de serem suportadas, você tem que lembrar de que não sobreveio sobre vós tentações que não fosse humana, e você vai conseguir, mas por quê? Por intermédio da fidelidade de Deus na tua vida, que recai sobre você
através de uma vida de obediência. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida de obediente? Porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito e você precisa cooperar com esse plano e esse propósito dele. Como é que Deus vai te ajudar se você não obedece ele? Como é que Deus vai te auxiliar se você não faz o que ele está mandando? Você vai se ferrar. Você vai para um caminho ruim. Você não vai dar certo. Mas se você seguir o plano e o propósito de Deus, aí ele te ajuda por intermédio das orientações dele, às quais você obedeceu. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Ajuda-nos a lembrar da tua fidelidade em tempos difíceis, sabendo que o Senhor está conosco, Senhor, que o Senhor é imutável, que o Senhor é bom. Então vale a pena te obedecer, vale a pena confiar em ti, vale a pena permanecer aos teus pés. Ajuda-nos a lembrar quando pensarmos em desistir. Ajuda-nos a lembrar que esta tentação não é maior do que nós e nós venceremos por intermédio do teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nos dá força e coragem. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.